Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre falar de Deus. Às vezes a gente está lidando com pessoas, a gente ama pessoas, a gente está conversando com pessoas que estão precisando de uma palavra que você tem, que você já ouviu, que você sabe que aconteceu com você e que mudou a sua vida, mas você simplesmente não sabe como passar isso para frente. Não sabe como dizer, não sabe como pregar, não se sente seguro para falar de Deus porque não leu a Bíblia inteira, ou porque nessa semana você pecou e está se sentindo impuro. E aí muitas vezes as pessoas deixam de ser abençoadas por você, que tinha muito a oferecer, porque você sentiu que não estava preparado para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar da salvação. Amados, eu quero te dizer que não existe fórmula para você dizer, falar, mostrar quem Deus é para a vida das pessoas. O que existe é a intenção do coração e a disposição dos seus servos, dos seus vasos, em ser usados. Lá em Mateus, Deus fala que quando você estiver em uma situação complicada de pessoas tentando te colocar contra a parede, na lei, usando a Bíblia, o próprio Espírito Santo vai colocar as respostas e as palavras certas na sua boca. E a Bíblia também diz que todo convencer vem do Espírito. Então nenhum esforço seu vai fazer aquilo que o Espírito Santo não vai querer fazer. Então, se você está numa situação de fala e isso tem direcionamento com a vontade de Deus e do Espírito Santo, você tem o maior ajudador de todos, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, quebrando a aliança maligna de Adão com o mundo, da justiça, fazendo com que haja em Cristo a justificação pela cruz porque ele foi justo, e do juízo, tirando toda a legalidade de Satanás sobre a vida dessas pessoas. Então é o Espírito Santo que vai te usar para isso. Só que mesmo você sabendo disso, às vezes você não sabe como começar, não sabe como falar, não sabe como convidar a pessoa ou até como contar o seu testemunho. Não quer ser invasivo, às vezes o momento não está o certo. Mas eu quero te falar algo que vem diretamente no meu coração. A melhor forma de você falar com as pessoas é como você gostaria que falassem com você. Mesmo que as pessoas sejam diferentes de você, existe alguma ligação, alguma conexão entre vocês, não é à toa que vocês estão conversando, estão se comunicando. Se você não queria que as pessoas fossem incisivas e julgadoras e que te condenassem por algo, então não condene, não julgue e não seja incisivo com as pessoas. Se você não gosta que as pessoas sejam completamente insistentes e tirem você de um ambiente de conforto, então não seja insistente e não tire a pessoa do ambiente de conforto. Porque a partir do momento que você fizer com o outro que você não gostaria que fizesse com você, você está tirando uma fronteira de respeito e isso não condiz com a vontade do Espírito. Existe um princípio muito maior do que o princípio da pregação. É o princípio do amor. Você tem que amar essas pessoas. E o amar é onde a gente vai entender como falar de Deus para as pessoas. Amando elas. Não existe forma melhor de amar alguém do que ouvindo a pessoa. Então, se você quer falar de Deus, ao invés de falar, ouça. Ouça o que a pessoa tem para falar. Pergunte da família, dos problemas, do que está acontecendo na vida dela. Pergunte o que ela quer de Deus, quem é Deus para ela, se ela já teve alguma relação. Pergunte o que você pode fazer para ajudá-la como amigo e não somente como um ministro do Senhor nessa terra. Afinal, Jesus, quando chegava nas pessoas, ele não recitava Isaías inteiro. Ele não saía falando, eis que eu estava com meu pai quando criamos Urano e Netuno. Ele falava, o que você quer que eu te faça? E você tem que fazer isso, porque você é um mini Cristo, um cristão. Então você tem que chegar diante das pessoas e dizer, o que você quer que eu te faça? Você fala, Ana, eu não tenho a capacidade que Jesus tinha de fazer qualquer coisa. Ah, mas o Cristo que habita em você tem. E mesmo que você não consiga, às vezes a gente só quer desabafar, às vezes a gente só quer ter um ombro para chorar, alguém para confiar. Você tem noção quanto é difícil hoje em dia ter pessoas de confiança e relacionamentos que não querem te sugar, passar por cima de você? A igreja tem que ser essas pessoas. Nós, como cristãos, temos que ser os ouvidos de misericórdia. Aqueles que vão ouvir sem julgar, aqueles que vão ouvir sem maltratar, aqueles que vão ouvir sem fofocar, sem fazer reunião de escarnecedores, rodinha de pessoas para contar a história do irmão. Não é para isso que você foi chamado. Então, antes de você falar de Deus, ouça. Ouça o coração das pessoas, porque isso é amar. As pessoas querem se sentir importantes. Elas querem se sentir amadas, ouvidas. Verdadeiramente sentir que um Deus morreu por elas. E não só por aqueles engravatados das igrejas. O que eu quero te dizer, irmão e irmã, é que quando você para e ouve o que as pessoas querem dizer, você está dando atenção devida para elas.
Mas depois que você ouve, pode ser que ela espere que você diga algo. E aí, às vezes, pode vir uma insegurança no seu coração de, e agora? O que eu falo? Vou ligar pro meu pastor? Vou chamar meu líder? Vou ler um pedaço da Bíblia? E que pedaços? Tem tantos pedaços da Bíblia. É nesse momento que eu quero te convidar a falar aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Porque às vezes você pode ter um texto pronto, mas chega na hora da vontade de contar, na verdade, algo que aconteceu, ou falar uma história, ou chamar ela para fazer alguma atitude de amor, ou passear somente. Mas eu quero te falar que o evangelho que realmente transforma é o evangelho que tem vida. Não se preocupe em saber, se preocupe em amar. Afinal, Deus é amor e Ele criou a sabedoria. O amor é muito maior do que a sabedoria. As pessoas esperam muito mais ser amadas do que aprender. O próprio Espírito Santo nos ensina as coisas no nosso coração. Eu não ensino nada nesse vídeo. Eu não ensino nada nos cursos que eu dou. Eu não ensino nada quando eu estou pregando. O que eu faço é reafirmar aquilo que o Espírito Santo já te ensinou e já te convenceu no coração. Então, uma boa palavra é aquela que você, no seu coração, fala, isso faz sentido. Porque você já sabia, você só está identificando isso. Então, na verdade, eu te convido a dizer aquilo que você sabe. Aquilo que você acredita. Aquilo que aconteceu com você. Quando Paulo chegava para pregar, ele não chegava falando tudo que ele sabia. E ele sabia muita coisa. Ele chegava falando o que tinha acontecido com ele. Que ele estava andando, caiu, ficou cego, viu que tudo que ele sabia não valia de nada perto do amor de Deus. Você não precisa saber todas as coisas. Você não precisa estudar para falar do amor de Deus. Você precisa ouvir e quando você for falar, fale daquilo que é verdade para você. Aquilo que você acha que é real. Porque as pessoas não são bobas, elas sabem quando você tá mentindo, iludindo, vendendo Mary Kay, sabe, fazendo linha de pirâmide. O que na verdade a gente tem que dizer é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, como Jesus mudou a nossa vida. Isso não quer dizer só contar os seus testemunhos, senão, de novo, o foco saiu da pessoa e passou para você. Mas dizer aquilo que você entendeu de quem Deus é. Aquilo que faz sentido para você na Bíblia. E se você não leu ela inteira, se você ainda não entendeu algumas partes, tudo bem. Fale daquilo que você entendeu. E se ela falar, mas e Adão tinha um umbigo? E aí você fala, não sei, vamos perguntar juntos. Tem uma célula, eu tenho um culto, ou eu tenho um contato de alguém para te mostrar. Mas nunca menospreze o poder de amar, de se relacionar, de caminhar junto. As pessoas que mais conseguem almas para o Senhor são os recém-convertidos, porque eles estão com essa chama de alegria, de novidade, e elas viram para as pessoas e falam, tem algo acontecendo comigo, eu não sei o que é, mas se você quiser descobrir, vem comigo, e a gente descobre junto. Só que com o tempo, essa chama vira uma brasa, e essa brasa começa a virar um carvão. Só que o Senhor não te chamou para ser carvão, o Senhor te chamou para ser pedra preciosa da coroa do rei. Então, quando for falar de Deus para as pessoas, não se preocupe com o que elas estão pensando sobre você. Não se preocupe com o quanto você sabe ou deixa de saber. Não se preocupe com o que alguém ia pensar se você errar. Se preocupe com amar essa pessoa. E eu te garanto que o evangelho que é vivo e eficaz, o Espírito que já habita em você, vai te guiar, não somente nas palavras, como diz o evangelho de Mateus, mas também em espírito e em verdade, te dando empatia, te dando amor, te dando entendimento e te dando oportunidade de fazer a sua história se conectar com essa história. E essa pessoa não vai ser um evangelizado, um liderado, ela vai ser um amigo, um irmão. Porque é isso que a gente faz. Nós somos irmãos de um só Pai, que é Deus. Amém? Que o Senhor te favoreça.